Jesus, o divino Rabi, levava consolo espiritual e fé a toda a humanidade sofredora. Sintamo-nos felizes de poder, neste instante, ouvir sobre esta divina parábola, senti-la no âmago de nosso ser e pedir ao Pai de Misericórdia que nos ajude a encontrar a nossa dracma perdida. Ilumina, Senhor, as nossas consciências para que possamos ver em verdade e com sinceridade, para que com a Tua luz possamos, através do nosso esforço, através da nossa força de vontade, caminhar, seguindo os Teus passos, pela estrada do amor. A todos que nos ouvem nesse momento, recebam as nossas vibrações amorosas de luz e paz. Os dias se mostravam difíceis para Clara, desde já algum tempo. As tormentas no lar se faziam longas e agora traziam agravantes. O marido sempre ausente, alheio aos problemas que surgiam na intimidade familiar. A educação do filho se mostrava desafiadora, exigindo cuidados e atenção. Não bastasse isso, iniciavam-se as dificuldades financeiras que se alastravam. Estava aturdida e sem saber como agir. Parecia que perdia todas as esperanças e a coragem que sempre a acompanharam. Andava cabisbaixa, com a sensação de estar prestes a cair no choro, desesperar-se. Foi nesse estado de ânimo que quase tropeçou na rua com um velho conhecido. Amigo da família, ele acompanhava a trajetória de Clara e ela tinha por ele grande carinho, considerando-o como um pai. Rapidamente, ele percebeu em seus olhos o drama que ela buscava esconder. Tentando oferecer-lhe ajuda, de alguma forma, a convidou para um café ali próximo. E quem sabe, uma conversa. A intimidade permitiu que em pouco tempo ela relatasse toda a história que lhe causava tantos tormentos. O amigo, experienciado pela vida e tomado de compaixão pela situação de pessoa tão querida, amorosamente lhe propôs: Clara, vejo que há 3 ferramentas que lhe são fundamentais: a paciência, a humildade e a fé. Como assim? Indagou-lhe ela sem compreender. A paciência será sua primeira auxiliar. Haverá dias em que parecerá que tudo conspira contra você. Alguns embates apresentar-se-ão quase insuportáveis. Mas tudo isso passa. Nada dura para sempre. Nessas horas, quando não há o que fazer, arme-se de paciência. Ela será sua sustentação para suportar pessoas difíceis, situações constrangedoras, momentos críticos. Em outros momentos, será necessário ter humildade. Será ela quem lhe permitirá retirar aprendizado de todas essas situações difíceis. A humildade te ajudará a compreender que ninguém está isento de sofrer injustiças. No entanto, o que chamamos de injustiça hoje é nada mais do que o ressarcimento de um passado não muito feliz de outras vidas. A humildade lhe dirá que tudo o que nos acontece está enquadrado nas nossas necessidades de resgate e de aprendizado. E, finalmente, Clara, por terceira companheira inseparável, tenha sempre com você a fé. Ela lhe servirá para aqueles momentos em que não conseguir entender o porquê de certas dificuldades e por que alguns problemas lhe baterão à porta. Quando estiver se questionando se merece ou qual a razão de passar por determinadas situações, a fé lhe dirá para colocar a sua vida nas mãos de Deus, entendendo que Ele sempre ampara e sustenta seus filhos. Assim, querida amiga, com paciência, humildade e fé, conseguirá superar esses dias difíceis. Amparada pelo carinho e pelas sábias palavras do amigo, Clara retornou ao lar, mais forte e confiante. A partir dali, buscou agasalhar em sua alma as 3 virtudes enumeradas:
e foi descobrindo, pouco a pouco, que os maiores problemas da vida são possíveis de serem superados com paciência, humildade, fé. Paciência, humildade, fé, mansidão, bondade, indulgência, perdão, os dons que Deus nos deu e que Jesus nos convida a pôr em prática há 2000 anos, desde sua caminhada terrena, quando o divino Rabi pousava seu olhar complacente sobre todos aqueles que o ouviam, indistintamente. Na obra O Sublime Peregrino, psicografia de Hercílio Mais, encontramos o seguinte relato. Jesus aconselhava ladrões a devolverem suas presas, mulheres duvidosas a se redimirem de seus pecados e criminosos endurecidos a vencerem seus instintos cruéis. Jesus fortalecia as virtudes nos bons e a conduta superior nos regrados. Infundia a sua força angélica em todos, redimindo e incentivando transformações morais que ateavam chamas de bom viver nas criaturas hesitantes. Infundia sua força angélica em todos, porque Jesus sabia do projeto de criação divina para nós, pois a nossa essência, meus irmãos, é divina. Por trás de cada instrução, palavra ou parábola emitida por Jesus, havia a luz transformadora da misericórdia divina, que chega até nós nas palavras do Evangelho. Nenhuma palavra sua foi desperdiçada ou emitida em vão. Nós é que falamos demais, pensamos demais, vivemos no passado e fantasiamos o futuro. Eternidade é o momento presente que nos traz a possibilidade de renovação, a possibilidade de sermos melhores. As parábolas são as chaves de vida que não aplicamos e que precisamos aprender a aplicar nas situações que nos são dadas a viver, pois Jesus não nos falava de coisas impossíveis de serem feitas. Através das parábolas, nos mostrava como agir para encontrarmos o caminho de volta a Deus. Nos mostrava a importância do soerguimento espiritual dos que se desviam do caminho reto. Ao nos falar da ovelha desgarrada, da dracma perdida e do filho pródigo, Jesus nos coloca diante de uma mesma verdade incontestável: a unidade do destino, a salvação de todos por via da lei do progresso que rege a humanidade. O justo já foi pecador. O pecador há de se tornar justo. Daí o júbilo entre os anjos no céu por um pecador que se arrepende e se regenera. Ou seja, as 3 parábolas nos falam do arrependimento e do retorno aos braços do Criador no caminho do bem. Não fiquemos apegados à rebeldia, não fiquemos desgarrados, busquemos os nossos valores perdidos. Precisamos, meus irmãos, olhar para dentro de nós. Como estamos e como queremos estar diante do olhar de Jesus? A parábola da dracma perdida, nosso tema de hoje, está em Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Assim digo-vos, há júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual é a mulher? Lembremos que ao longo dos séculos, em muitos lugares, as mulheres foram tratadas como objetos, estiveram à margem da sociedade. As mulheres ainda são, em algumas culturas, consideradas seres inferiores e por isso são discriminadas. Na cultura oriental, a qual pertenceu Jesus de Nazaré, não foi diferente. As mulheres
pertenciam ao pai ou ao marido, e como pertences podiam ser vendidas, por exemplo, para pagar uma dívida. E o Evangelho de Lucas vem nos mostrar que Jesus escolheu essas mulheres esquecidas, discriminadas e maltratadas, e as acolheu. Através dele, muitas encontraram a manifestação do amor de Deus. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas... E o que é a dracma? A dracma era uma moeda de prata grega equivalente ao denário romano. A dracma, assim como o denário, era o pagamento de um dia de trabalho no campo. Nós somos as dracmas divinas. Portanto, a dracma perdida é o pecador que precisa ser resgatado através do seu arrependimento. Rodolfo Caligares, na obra Parábolas Evangélicas, afirma que Jesus, prefigurado pela dona de casa, enquanto procura a moeda que se perdeu, conduz uma lanterna acesa. Essa lanterna, ou seja, essa luz que ele traz na mão, é o Evangelho, é a doutrina cristã, a cujo clarão todos quantos se acham envoltos nas trevas da ignorância e da maledicência serão, enfim, encontrados. A varredura é a representação dos trabalhos, dos sofrimentos e expiações por que temos que passar, até que nos expurguemos de todas as mazelas, de todas as imperfeições, e sejamos, enfim, arrancados do pó e readquiramos o brilho característico da pureza. E como readquirir esse brilho, meus irmãos, sem colocar em prática as nossas virtudes adquiridas ao longo das nossas encarnações? Bondade, caridade, justiça, amor? Emmanuel, em O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 253, nos diz que as virtudes se adquirem, em geral, por meio de provações e repetidos aprendizados nas sucessivas experiências reencarnatórias, pois a dor, a luta e a experiência constituem uma oportunidade sagrada concedida a Deus, às criaturas, em todos os tempos. Todavia, a virtude é sempre sublime e morredoura, a aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho no esforço próprio. Meus irmãos, o Mestre nos ensina que para encontrar a moeda perdida é necessário sermos perseverantes e termos a consciência iluminada. Isso por meio do cumprimento dos deveres morais, do cultivo de bons hábitos e do conhecimento das verdades espirituais. Não podemos procurar o que está perdido sem acender a luz da nossa consciência. E para acender essa candeia, devemos utilizar justamente os combustíveis do amor, da justiça e da caridade. E a mulher varre a casa, pois não se recupera o que está perdido sem esforço, sem disciplina e sem abnegação, virtudes básicas para se perseverar até o fim, até o reencontro consigo mesmo e com Deus. Não se deve procurar o que está perdido sem varrer a casa mental dos maus pensamentos, varrer de nosso chão espiritual as imperfeições que nos causam perturbações e doenças que se refletem no nosso organismo. É como se nós disséssemos a nós mesmos: espera aí, tem algo errado, está acontecendo alguma coisa. E então acendemos uma luz, a luz do passe, da prece, da conversa fraterna, de uma mensagem, de um telefonema. E passamos a varrer as ideias que nos trouxeram ao momento de desespero, através do trabalho no bem, cultivando o silêncio em nossos corações e em nossa mente, para que o sentimento possa ser o mais elevado possível. E quando a mulher encontra a dracma, fica maravilhada. Como foi bom ter assistido aquela palestra, feito aquela prece, tomado aquele passe, conversado com alguém, como fez Clara, ao abrir seu coração para um velho amigo. E aí
precisamente que devemos nos conscientizar de que não podemos mais perder os tesouros já conquistados. Esse esforço, por certo, fará parte do nosso patrimônio espiritual. O bem espiritual são, portanto, as pequenas moedas que, com esforço e trabalho, vamos amealhando, vamos desenvolvendo dentro de nós mesmos. Vamos aprimorando os nossos sentimentos para que alcancemos a evolução de nossas almas. Eis porque, meus irmãos, enquanto sentirmos que alguma moeda, representada pelo bem espiritual que teremos de desenvolver, estiver perdida, teremos de acender o candeeiro da fé para que ele nos ilumine, para que esta luz clareie as nossas mentes e possamos pesquisar, dentro de nós mesmos, o que nos impede de ascender a planos superiores. Enquanto não completarmos todas as moedas necessárias para a nossa evolução, teremos de procurar, teremos de nos esforçar. Esta conquista representa a busca do aprimoramento de nossas virtudes através das boas ações e dos bons pensamentos. Meus irmãos, Emmanuel, em Pão Nosso, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, nos esclarece. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhes foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os que acreditam numa justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário saber receber. Infelizmente, em algumas situações, nos deixamos dominar pelo egoísmo, pela vaidade, não desenvolvemos ou não sabemos acender dentro de nós a chama viva do amor divino e permanecemos envolvidos em maldades e rancores. Em outros momentos, de repente nos cansamos de estudar, nos cansamos do trabalho voluntário, por alguma contrariedade ou simplesmente porque não estamos mais afim. Porém, quando sentimos a necessidade de aprimorar, de desenvolver a nossa força de vontade, eis que o Senhor nos ajudará nesta busca, nesta procura de nossa evolução espiritual. E eis então que a mulher reúne as amigas e vizinhas e diz: regozijai-vos comigo. Se a procura minuciosa simboliza o esforço que cada um de nós deve fazer para seguir o caminho do bem, a alegria simboliza o reencontro com as leis de Deus ensinadas por Jesus. Assim digo-vos, há júbilo na presença do anjo de Deus por um pecador que se arrepende. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender-se é convidar a não fazer mais o que se fazia. É não entender a vida com os mesmos valores que tínhamos. É ainda não nos culparmos pelo que fizemos no passado, mas encarar uma nova realidade que se aproxima. Arrepender-se é se autoconhecer. É fazer um mergulho no próprio mundo consciente e no inconsciente, a fim de modificarmos as nossas disposições internas e passar a vibrar de forma mais elevada. A fim de que possamos viver com a disposição de enfrentar com equilíbrio e humildade os reveses que a vida nos apresenta. Arrepender-se é se conhecer. No livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz, após relatar as dolorosas surpresas que encontrou no mundo espiritual, em face de seu comportamento inconsequente enquanto encarnado, nos relata. Diz André Luiz: quando as energias me faltaram de todo,
quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era eu igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Coragem, meus irmãos, o Senhor não nos desampara. Se não fazemos bom uso do livre-arbítrio, nos desviamos do caminho da evolução e nos perdemos. Mas, se de alguma forma voltamos aos ditames do Senhor, arrependidos por trilharmos os caminhos da amargura e da insensatez, recobraremos as energias para percorrer o caminho reto, temporariamente menosprezado ou esquecido. E esse retorno causará grande alegria à comunidade celeste, pois ainda que não os percebamos, somos observados com frequência por incontáveis espíritos de diversos matizes evolutivos. Eles nos procuram e a sintonia se estabelecerá com os que vibram na mesma sintonia espiritual que a nossa. Somos as ovelhas e as moedas procuradas, e ainda os filhos pródigos esperados. No entanto, o esforço de retorno para a casa do Pai dependerá exclusivamente de nós. Iniciemos, portanto, ainda hoje, esse sublime e tão esperado regresso. Acendamos a candeia consciencial com os combustíveis do amor e da verdade. Organizemos as nossas vidas tanto no plano moral quanto no plano material, perseverando no bem e superando medos e obstáculos. Isso por meio do suor do trabalho evolutivo, para que mereçamos a nossa dracma espiritual. Despertemos a luz de nossa consciência, lembrando que Jesus não nos falava de coisas impossíveis de serem feitas. Atitudes simples podem nos auxiliar a varrer de nós o egoísmo, se nos dispusermos a modificar as nossas atitudes. Pois é notável, por exemplo, como conseguimos ver todos os dias, a todos os instantes, os defeitos alheios. Dificilmente encontraremos alguém que não se mostre propenso a apontar erros e absurdos dos outros. Muitos casamentos acabam porque o marido e a mulher passam a ver tantos defeitos uns do outro que se esqueceram, que se uniram porque acreditavam se amar. Amigos de infância, certo dia, se surpreendem a descobrir falhas de caráter um no outro. Desencantados se afastam, perdendo o tesouro precioso da amizade.
Colegas de trabalho culpam o outro por falhas, que em verdade, em muitos casos, é da equipe como um todo. Foi observando esse quadro que alguém escreveu que os homens caminham pela face da terra em fila indiana, cada um carregando uma sacola na frente e outra atrás. Na sacola da frente estão colocadas as qualidades positivas, as virtudes de cada um. Na sacola de trás são guardados todos os defeitos, as paixões, as más qualidades do espírito. Por isso, durante a jornada pela vida, mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos, presas em nosso peito. E, ao mesmo tempo, reparamos de forma impiedosa nas costas do companheiro que está à frente todos os defeitos que ele possui. Assim, nos julgamos melhores que ele, sem perceber que a pessoa andando atrás de nós está pensando a mesma coisa a nosso respeito. A imagem é significativa e nos remete à reflexão. Talvez seja muito importante que saiamos da fila indiana e passemos a andar, uns ao lado dos outros. E no relacionamento familiar, profissional, social, que nos coloquemos de frente um para o outro. Aí veremos as virtudes nossas que devem ser trabalhadas para crescerem mais e também veremos as virtudes do outro. Com certeza, nos surpreenderemos com as descobertas que faremos. Enfim, meus irmãos, Cair Bar Schutel, na obra Parábolas e Ensinos de Jesus, reafirma: o principal escopo de Jesus durante toda a sua existência na Terra foi demonstrar aos homens a imortalidade da alma, a vida eterna, a bondade, a misericórdia, a solicitude desse Deus que ele anunciava para todas as suas criaturas. Nunca o Mestre exigiu de seus discípulos holocaustos e sacrifícios. O que ele queria é que o amassem, que crescessem na sua palavra e confiassem no Pai que ele tinha vindo anunciar. Pai criador e zelador de toda a sua criação, de todas as suas obras. Pai que procura a ovelha perdida, que recebe o filho pródigo e que sente contentamento quando um de seus filhos para ele se volta e lhe solicita os benefícios de que necessita para a sua ascensão espiritual. A parábola da dracma perdida, que não passa de um episódio em que Jesus reuniu as exortações que fez certa vez aos publicanos e pecadores, que compara a ele a alegria que há no mundo espiritual, na presença dos mentores, quando um pecador se arrepende com a alegria que tem uma mulher ao achar a dracma que havia perdido. E faz ver que, pela mesma forma que a mulher, ao perder a dracma, acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até achá-la. Também Deus emprega todos os meios que sabiamente sugere aos espíritos, seus mensageiros, para encontrar a sua dracma, ou seja, o pecador que se arrependeu, que se perdeu, a fim de ser ele restituído à casa paterna. O Deus de Jesus, como se vê, é o Deus sábio e benevolente, o Deus amoroso e criativo, e não o Deus pródigo, cioso, vingativo e mau, ensinado pelas religiões humanas, pelos sacerdotes e pastores. É isto que quer a parábola, exaltar a bondade e o amor de Deus, que em nós desperta princípios de sabedoria para nos aproximarmos cada vez mais do Supremo Senhor. Aprendamos, pois, a lição áurea que o Divino Mestre nos deixou. Deus é Pai de toda a humanidade, sem acepção de raça, cor ou crença. E em sua sabedoria, sabe como agir e quando agir para atrair a si cada um de nós. Consequentemente, todos somos irmãos e, como tal, cumpre nos unamos, nos confraternizemos e nos auxiliemos uns aos outros, afastando de nossos corações a intolerância e a animosidade. Lembremo-nos
de que a casa do Pai Celestial é suficientemente ampla e as reservas do seu amor inesgotáveis, podendo agasalhar e felicitar a todos nós, seus filhos. Que assim seja.